Na Assembleia Legislativa, as leis estaduais são criadas sempre com muita discussão, estudos e análises. A coisa começa assim. Para se criar uma lei, antes de tudo, é preciso apresentar um projeto de lei. Isso pode ser feito pelos deputados e deputada, comissões da própria Assembleia, pelo governador, outros poderes e, claro, por você, por meio de iniciativa popular ou contato direto com o parlamentar. Esse projeto é discutido por comissões especializadas, depois votado em plenário, analisado pelo Poder Executivo, para então tornar-se lei. E são as leis que garantem direitos, proteção, ordem e benefícios em nossa sociedade. Aqui a democracia acontece. Acesse os canais de comunicação para conhecer e participar de todo o trabalho da LMP. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Perto de você, para a mudança acontecer. Olá, nós estamos no mês de novembro, mês da consciência negra, e eu tenho um convite para você se programar a partir do ano que vem. Que tal conhecer um quilombo de perto, mas não apenas chegar para olhar o que acontece, o que tem lá, mas viver o dia a dia de um quilombo? Sobre esse assunto é que nós vamos conversar hoje. A nossa convidada é a antropóloga Poliana Queiroz, que é gestora-geral do projeto Empresa, e a gente vai falar do Afrotours, que é a primeira agência de turismo afro que cria um roteiro para visitar quilombos aqui em Mato Grosso. Obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda, já esteve aqui há um tempo atrás. Conta já pra gente, assim, como é que surgiu essa ideia primeiro, né? Como criar esse roteiro, da onde veio, né, digamos, vocês estão ainda preparando tudo isso, né? Mas de onde veio essa primeira ideia de você vivenciar uma rotina dentro de um quilombo? Ótimo, obrigada pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, né, falando desse projeto. Esse projeto já tem a ver com a minha história de pesquisa, né? Tenho mais de 10 anos de pesquisa na área do patrimônio material, conheço a região de Poconé, vivi lá durante mais de 10 anos e conheci as comunidades. Então, Poconé tem 32 comunidades quilombolas e ficam na região do Pantanal. Então, a partir dessa pesquisa, a gente pensou nessa oportunidade, então, de valorizar esses saberes que estão dentro do território. E aí, a partir disso, a gente pensou nessa agência de afroturismo. Uhum. É uma agência, é um projeto empresa? Qual que é a diferença, por exemplo, de uma empresa que é efetivamente instituída? Sim, é um projeto empresa porque era financiado, né, pelo edital de economia criativa, do MT Criativo da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado de Mato Grosso. Então a gente, né, escreveu o projeto colaborativamente, dá mais de 2 meses, com apoio da comunidade também. E aí, então, a gente, né, a partir de aprovado, a gente recebeu o orçamento para fomentar, ou seja, para iniciar esse processo de visitação, né, produção de material gráfico. E aí, lá em janeiro, quando ele for finalizado, aí sim ele vai ser consolidado enquanto uma empresa, porque aí a gente vai poder, então, obter esse lucro, que é esse retorno desse trabalho que a gente vai realizar. E esse lucro desse trabalho vai ser dividido com as comunidades? Exatamente. O trabalho é totalmente participativo, assim, desde a nossa logo, né? Depois a gente vai mostrar aí para vocês como ela foi construída, mas é um trabalho que foi feito a partir da participação da comunidade. Então, a gente está inventariando os produtos, registrando as histórias das pessoas da comunidade, e aí, a partir dessa precificação, tudo que for captado vai ser dividido com a comunidade. Bom, vamos falar da logo então, né? Porque aí para vocês também chegarem a uma identidade visual do projeto, vocês também buscaram com eles, né? O que significa essa logomarca? Então, a gente viu nas comunidades que tem muito a referência da árvore, né? A árvore que são árvores históricas, que tem mais de 100 anos ali naquele território. Então, falando com o profissional, que foi uma artista visual, né, que fez a nossa logo, ele então materializou a partir, inclusive ele nem é aqui de Mato Grosso, ele é do estado da Bahia, e a partir do que ele visualizou das nossas narrativas, das reuniões online com a comunidade, ele pôde materializar então essa árvore, pensando que a raiz dela, esses caminhos ancestrais, a história dessa comunidade,
o tronco, que é essa agência, que é pensar a estrutura, e os ramos, esses caminhos aí, os frutos que vão dar desse trabalho. Então, aí nasceu a logo da Afrotours, que vocês podem ver. E eles aprovaram? Aprovaram, a gente estava com um receio, assim, né, de divulgar, a gente estava produzindo material sem logo, mas olha, para o público, né, da nossa página, mas depois a gente falou, olha, a gente vai divulgar a partir da aprovação, se a gente não conseguisse falar com todos, né, antes de falar com todo mundo, aí depois da aprovação a gente divulgou nas nossas redes sociais. Bom, vamos explicar um pouco, né? Como eu anunciei aqui no início da entrevista, é um turismo diferente, um turismo que você vai experimentar, não é aquela visita que você vai olhar como se você fosse alguém, né? Qual que é essa diferença do turismo de experiência e o turismo de contemplação? Como é que vai ser isso lá? Exatamente. A contemplação está naquele âmbito da paisagem, né? A gente pensa principalmente o Pantanal, aquele pôr do sol maravilhoso, né? Aquela paisagem linda, o canto dos pássaros. Isso também está incluso nos nossos roteiros. Mas a gente está mais focado com turismo de experiência, que é justamente entender o processo daquela comunidade, quanto tempo eles estão localizados ali, qual é o trabalho que é realizado, qual é o valor que se dá ao trabalho, a cultura também, né, tradicional, enraizada, de onde vem esse processo. Então a pessoa ela vai experienciar uma comida feita num fogão de lenha, né, ou comer uma rapadura, deitar numa rede, enfim, essas coisas pequenas do cotidiano que às vezes na zona urbana a gente se distancia. Na Afrotours você vai se reconectar, até com a sua própria história mesmo. Sim. Quantas pessoas assim estão envolvidas das comunidades? Quantas comunidades vão se abrir para esse turismo, Poliana? O objetivo é que a gente abarque as 32, mas inicialmente a gente está trabalhando com 4 comunidades, o que dá uma cerca, assim, com a gente diretamente, tem uma base de 20 pessoas. Por quê? A gente está trabalhando com jovens, né? A gente tem aí o cuidado dos nossos ancestrais, que são as pessoas mais tradicionais da comunidade, né? Que vão até nos proteger, né? Quando chegar algum tipo de conflito, que existe, viu? Quando a gente trata com pessoas. Mas a gente está trabalhando muito mais com jovens. Então, nós selecionamos 2 jovens de cada comunidade e aí estamos passando por esse processo de capacitação, que envolve produção de conteúdo para mídias sociais, introdução ao inglês, né, elaboração de escrita de roteiro, então, e o pensamento também que eles mesmos estão idealizando esse roteiro. Então a gente chega lá e fala, oi fulano, o que você acha que aqui na comunidade de Chumbo as pessoas precisam conhecer quando vêm até aqui? Ah, precisa ir lá na casa do seu fulano, que é um cururueiro tradicional, ou precisa conhecer, sei lá, a usina, que foi a unidade que criou a comunidade, né? Então a gente vai aí construir esse roteiro para que as pessoas possam vivenciar. Então tem uma média aí te respondendo de 20 a 30 pessoas envolvidas, mas as comunidades são cerca de 300 a 500 pessoas morando, então a gente está trabalhando aí uma média de umas 1.000 pessoas. Para quem não conhece ou não sabe, né, daqui, gente, Poconé é uma cidade que está a uns 100 quilômetros de Cuiabá, né? É o portal aí de entrada também do nosso Pantanal, Mato Grossense, né? E ali, Livramento, que é um pouquinho antes, tem muitas comunidades também quilombolas, né? Qual seria a ideia, assim, para esse roteiro em tempo? Quantos dias? Como você já tem isso elaborado para quem quiser fazer? Sim, nós já temos. A gente vai trabalhar com processos, né? No sentido assim, você pode passar uma temporada, porque essas comunidades têm festas tradicionais que duram uma semana, que duram 15 dias. Então, se você é a pessoa que gosta mais de uma pré-produção da festa, né? Quer ir lá aprender a fazer o doce junto, um doce que tem mais de 200 anos, né? Então, você pode comprar esse pacote, por exemplo. Ou se você quer passar um dia, tomar um café da manhã tradicional, ir num almoço tradicional, né? Você também vai poder comprar o seu voucher diário. E a gente também vai trabalhar com alguns hotéis e pousadas que estão ali na região do Pantanal, para que a gente possa, então, também articular pessoas, né, hóspedes que moram em outras regiões do país. Ah, tá. E de repente a pessoa quiser fazer um day use, por exemplo, poderia também, teria essa opção. Exatamente. Tem essa opção também. Quando vocês levaram essa ideia, como é que foi assim de início, né, a receptividade da comunidade? Porque assim, a gente sabe que algumas etnias indígenas têm esse tipo né, de movimento, né, de levar turistas, de levar pessoas, mas às vezes há muita resistência também, o medo de uma certa invasão até de privacidade, né? Como é que foi assim, de início? Vocês levaram a ideia e como eles receberam?
Olha, a gente teve alguns conflitos, né? Como eu disse, tem algumas comunidades que eu já conheço pelo fato da minha pesquisa, pelo contato com as pessoas já conhecem o meu trabalho, a seriedade do meu trabalho, né? Então, elas confiam em mim, confiam na pessoa poliana, independentemente das minhas funções, né? Então, teve essa estratégia de confiança, de acreditar na minha palavra. Por outro lado, também nas comunidades tiveram também esse conflito de pensar que essas comunidades também passam por grandes dificuldades, né? São muito distantes, assim. Então, o trabalho também, pensando na sua primeira pergunta lá do projeto empresa, ele também é social à medida que a gente vai estruturar essa comunidade também. À medida que a gente vai visibilizar e as pessoas vão ver, olha, tem essa potência, que é isso que a gente quer valorizar, mas também tem a fragilidade. Então, como a gente pode desenvolver isso? Então, eles estão convencidos de que a partir do trabalho, né, a partir da agência, nós todos e a comunidade pode trazer, então pode ter melhorias no âmbito do desenvolvimento do território. Eu acho assim que é bom, importante deixar claro que o que vocês estão fazendo é um trabalho profissional. É uma agência, como a gente, né, com todas as seguranças possíveis, né? Queria que você falasse um pouquinho dessa essa estrutura, até, não sei, não seria jurídica, mas, né, quando a pessoa contratar com vocês, né, o que elas vão ter como garantia, né? Sim, então, a gente tem, a minha sócia, ela é uma pessoa também que tem formação em turismo, então ela está por dentro de todas as legislações e cadastros em cadastros e tudo mais. A gente tem a questão dos seguros também, todos os processos serão feitos de maneira contratual. Então, assim, a gente tem todo esse processo, apoio jurídico também, para que a gente possa regularizar e cuidar dos nossos clientes da melhor maneira possível também. A partir de quando que vocês vão abrir já, então, a agenda para os roteiros nos quilombos? A partir de janeiro, a gente já vai estar com o site liberado para aquisições. Então, a gente já quer aí o pessoal da região, valorizar primeiro quem é de Cuiabá e região, para conhecer a própria história, né? Eu, como morei muito tempo em Poconé, lembro que, assim, a região do Pantanal é visitada por muita gente que é de fora. Tem gente que é de Cuiabá que não conhece. Então, o que a gente mais quer também é que a gente aqui, nós que residimos aqui, conheçamos e valorizemos a nossa própria história. Que isso faz parte de nós, né? Sim, agora para atiçar um pouco a curiosidade das pessoas, com toda a sua experiência de vivência, de estar ali nos quilombos, o que você, poliana, né, como pessoa, mais gostou, mais gosta de ver, de ouvir, de provar? Eu sou apaixonada, né? Então é difícil. Eu acho que a história, eu sou muito comovida, assim, pela história das pessoas, né? Cada um tem a sua história e cada história é muito bonita de se ouvir, né? As pessoas ali são pessoas como nós, não são menores, e aí trazendo o conceito antropológico de cultura, não existe cultura inferior, todas são culturas, estão no mesmo nível, né? Então a gente sair desse lugar do urbanismo ali, da correria e ir para um ambiente de tranquilidade, ficar embaixo do pé de manga, ouvir uma história de uma pessoa, né, que tem aí uma bagagem incrível, comer conhecer o processo de fabricação daquele alimento que às vezes você compra lá no mercado e vê fabricado aqui em Cuiabá, no Mato Grosso, mas aí a gente não sabe como é que faz. Né? Então, conhecer esse processo, a história das pessoas e a origem de onde nós viemos, eu acho que é o mais importante. É uma imersão, né? Exatamente. Tem alguma rede social, quem quiser continuar, né, ou conhecer mais, ou aí ficar sabendo quando vocês lançarem, como é que a gente pode encontrar vocês aí, o projeto? Então, a gente está planejando o site também, finalizando, né, que vai sair lá em janeiro com os nossos pacotes já, mas nós temos no Instagram, @afrotours. Tá ótimo. Alguma questão que você queria falar que a gente não abordou para encerrar? Não, eu acho que é só agradecer vocês, né, pelo espaço de sempre, também chamar o público para valorizar a nossa história. Nós somos um estado que tem uma comunidade negra muito grande, né, muito intensa, tem muita história aí que está no nosso sangue. Então a Afrotours, ela vem então para valorizar isso e para enriquecer ainda mais a nossa cultura. É isso. Tá joia. Muito obrigada, Poliana, novamente. Obrigada a você. Obrigada, te espero. Tá bom. Gente, nós ouvimos Poliana Queiroz, antropóloga, gestora-geral do projeto Empresa. Então, procure aí no Instagram, @afrotours. E acompanhe, quem sabe você consegue já se programar, fechar um pacote aí, né? A primeira agência de turismo afro
para visitar alguns quilombos aqui do nosso estado. Fica essa dica, manda essa entrevista para mais alguém para ajudar a divulgar. Obrigada pela audiência, até a próxima. Cuiabá pra frente, cuidando da gente. Investir na educação infantil é cuidar do nosso futuro. A Prefeitura tem ampliado a quantidade de SEICs pela cidade. E dessa vez, o novo Centro Educacional Infantil foi inaugurado no bairro Jardim Umuarama 2. São 110 crianças que terão uma formação de qualidade em um ambiente totalmente reformado e bem equipado. Isso mostra que a Prefeitura ajuda a comunidade e se preocupa com todas as crianças. Prefeitura de Cuiabá. Cuiabá pra frente, cuidando da gente.